Eu sou a Bri. E eu sou a Cup, e nós somos mais que amigas. Ai, olha que delícia digital, gente. Eu trouxe uma tacinha aqui de leite com Toddy. Amo, family friendly. Eu tô trazendo aqui uma tacinha de vinho mesmo, que é a estética do nosso canal, novo aqui no nosso E ó, podcast. amiga, um gancho aqui que nem foi combinado, mas que a gente pode fazer. Inclusive, nós temos um Apoia-se. E se você se tornar um apoiador lá no nosso canal, além de ter acesso antecipado aos episódios, você pode me ajudar a comprar vinho pra poder tomar durante a gravação. E uma tacinha de vinho, porque eu acho que essa aí é a tacinha de champanhe. Uma travessinha de champanhe de plástico. Então já aproveita, clica na descrição desse podcast, já avalia ele onde você estiver assistindo a gente, porque através do Apoia-se, vocês vão ter acesso antecipado, a gente vai ver se faz uns quadros exclusivos, né, amiga? E vocês ajudam a gente a estar desenvolvendo esse projeto, a, quem sabe no futuro tá tendo um editor só pra tá editando tudo isso e a gente poder gravar muito mais coisa, sabe? Então ajuda muita Milhões gente. e milhões, gente, olha. Esse projeto é o nosso novo xodozinho aqui. A gente vai falar hoje, neste episódio, sobre planos que não vão pra frente. E este projeto, a gente quer garantir de que não vai ser um desses planos que não vão pra frente. Entendeu? É sobre tentar, amiga. Eu acho que é sobre isso, sabe? Tá com a mente no local certo, de fazer acontecer. Eu acho que uma das coisas que a gente tem tido com isso é fazer assim, como tornar esse projeto sustentável. No sentido de a gente não quer fazer uma mega edição, produção magnífica, não quer passar dias editando os episódios, então a gente tá gravando assim, já para que a gente consiga estar lançando sem ficar perdendo muito tempo e poder produzir mais. Produzir mais e ficar pensando e analisando micro detalhes de menos, né? E aí, pensando nisso, eu quero já te perguntar sobre esse assunto, né, que é o planos que não vão pra frente. Eu quero saber de você, amiga. A gente tá fazendo com que esse projeto não seja um desses, mas você tem problemas com planos que você cria, assim, não vão pra frente? Ou às vezes eles vão pra frente, mas flopam? Ai, Como amiga, é me dá que vontade é? até de chorar quando você pergunta isso. Não, tipo assim, de verdade, me dá vontade de chorar aqui, porque eu acho que esse é o resumo da minha vida toda. Em todas as questões possíveis, sabe? Seja, eu posso colocar a culpa na depressão, posso colocar a culpa no TDAH, que são dificuldades que eu enfrento pessoalmente com os meus projetos, porque eu tenho um processo que, assim, eu tenho uma ideia nova, eu fico muito empolgada com essa ideia. E aí a minha cabeça, ela começa a ir muito longe na ideia, e aí chega um momento que eu me sobrecarrego ao pensar demais na ideia. E aí, no processo da ideia, antes de alcançar naquele ponto que eu acho que eu vou ficar sobrecarregada ou que eu vou ficar nervosa, eu já nem começo a ideia. Ou às vezes eu paro no meio do processo porque eu me sobrecarreguei ao ficar super analisando os detalhes, a ficar pensando demais nela, sabe? Então, Sim, é uma questão realmente que eu enfrento com a maioria das amiga. coisas. Ou quando eu perco completamente o interesse sobre aquele assunto, sobre aquele coisa que eu tava fazendo no processo, sabe? Às vezes você começa um plano, você começa a levar ele pra frente, mas você perde o interesse. E aí todo aquele ímpeto ali que você tava tendo foi por água. Isso me faz pensar em duas coisas. Primeiro que essa primeira parte eu tenho também completamente. Eu sou exatamente igual. E eu acho que isso tá muito relacionado ao meu perfeccionismo, que é uma coisa que eu odeio sobre mim. Ai, Mas infelizmente ela é ela um me acompanha defeito desde a horrível. minha. Um defeito, amiga. Às vezes as pessoas tentam jogar isso como tipo, ai, porque o perfeccionista vai fazer tudo perfeito. Não, o Não. perfeccionista perde muito tempo querendo que as coisas atinjam um nível de perfeição que só tá na cabeça da pessoa. E aí, por exemplo, eu tenho muito disso que, tipo, eu faço muitos planos, eu tenho muitas ideias. E aí, eu mesmo cheguei. Há 2 semanas atrás pra conversar com a Bri falando, olha, amiga, só numa conversa super casual a gente tava conversando, eu falei, olha, tem umas ideias assim que tá na minha cabeça há meses, quiçá anos. E eu só queria falar elas pra você. Aí eu falei, né? E aí eu tava, algumas dessas ideias eram ideias de podcast. Incluindo esse podcast que eu já cheguei com a ideia, com nome e a gente desenvolver, que era um podcast entre nós duas, né? Um mais que amigas. Sim, mais que E amigas. outros podcasts também que me vêm assim na cabeça.
Só que o que acontece é justamente isso. Eu fico esperando meio que o momento certo, ou o momento que eu vou ter tempo pra desenvolver tudo da forma que eu queria que fosse certinho. E às vezes esse momento perfeito nunca chega, né? Não chega. Eu acho que o momento perfeito é o agora, sabe? O que a gente. Eu acho que a gente fica perdido nessa esperando o melhor momento, o momento ideal. E não existe isso, sabe? Eu acho que a gente fica se atrapalhando. E você. Eu já perguntar assim: você já fez uma autorreflexão de entender de onde surge o seu perfeccionismo e por que que ele existe em você? Isso é uma boa pergunta, amiga. Eu não sei se eu já fiz assim, passei por parei pra pensar de onde ele vem. Mas eu Nunca. sei que ele sempre esteve. Mas Sempre ele, foi ele- ele sempre presente ali, né? esteve, sempre foi Eu. presente. Eu acho que talvez uma questão da minha personalidade, de uma ambição ou uma expectativa que eu também sempre coloquei em cima de mim, tipo, porque isso tá em outras áreas da minha vida também. Por exemplo, na escola, eu sempre tentei ser eu sempre tentei estudar e dar os melhores de mim nas notas, por exemplo, sempre tentei tirar as melhores notas. E isso se perdurou também, por exemplo, na época de vestibular, né, que eu tentei primeiro aplicar para medicina. Em algum momento da minha vida, eu coloquei na minha cabeça de que eu queria fazer medicina. Quase foi minha cirurgião plástica. Quase, né? Poderia ter feito dentista, né? Ao invés de fazer odonto, já tô loira odonto aqui, mas ao invés de ter feito odonto, eu Verdade, entrei bem pra que hoje em dia veterinária. dentista e médico e cirurgião tá tudo misturado, né? Você vai no Bem que podia, dentista, veterinária podia fazer também, aí já cuidava de amiga, você, deixa meu grandão e dá... eu acho completamente normal. Porque você vai no dentista, você sai com rinoplastia, você sai com o olho Facelift. do facelift, você sai com o olho de raposa, você faz de tudo hoje em dia no dentista. Então, assim, por que não o veterinário? Sabe? Se o veterinário pode fazer cirurgia no cachorro, por que não pode fazer numa cachorra? Mas, amiga, não sei. Pode ter alguma coisa aí. Talvez uma coisa pra eu levar pra psicóloga se algum dia eu parar pra fazer psicóloga. Ai, amiga, eu falo porque eu pensando sobre esse meu perfeccionismo, eu trouxe comigo mesmo. Eu não sei, porque eu acho que a gente não tem como ter uma fonte exata, mesmo com muita reflexão. Eu acho que é muito difícil a gente chegar nesse ponto exato, né? Mas eu comigo mesma, eu trouxe essa questão do perfeccionismo, porque eu tive consciência, sim, com 6 anos de idade, eu tive consciência que existia alguma coisa diferente em mim em questão de identidade barra orientação sexual. E a partir desse momento começou a se instalar uma penumbra de terror na minha vida, onde todas as referências que eu tinha sobre a vivência LGBT era extremamente negativa. E um dos meus maiores medos era que eu ia acabar sem casa, morando na rua. Era assim, o meu terror de infância. Então, eu senti que o perfeccionismo veio como uma forma de superar aquilo que me foi dado como algo muito ruim dentro de mim. Então, Uhum. eu tentava ser a melhor em tudo que eu colocava, porque se eu for muito boa em todo o resto, eu ser trans não vai ser um problema. Eu É meio que ser pra gay não vai ser um problema. compensar Exato. o Entendeu? fato de Tentar que você é compensar. LGBT e... Sim. Exatamente. Eu tenho, na minha experiência da minha vida, eu sinto que o perfeccionismo veio muito nesse espaço e não deu certo em nada, entendeu? O perfeccionismo nunca ajudou em nada na minha vida. Eu nunca consegui ser perfeito em lugar nenhum, nunca consegui ser a melhor em lugar nenhum. E Então, o que é isso uma sempre foi uma coisa... frustração. Perfeccionismo se resume na frustração. Sim. Porque pra mim também é o que marca. É justamente essa frustração de você querer alcançar aquele patamar que você colocou, mas que parece que toda vez que você desenvolve aquilo mais, não chega naquele patamar, porque você coloca mais e mais e mais ainda. É isso. É exatamente Ai, isso, amiga. sabe? Cria uma sensação muito de impotência, mas eu acho que isso conversa muito com quem a. Eu acho que conversa com a nossa própria história. Às vezes, mesmo que inconscientemente, a gente tá tentando provar para nós mesmos que nós somos além do que a gente ouve as pessoas falar, porque às vezes, mesmo que não seja algo consciente, a gente fica vendo piadas depreciativas
sobre pessoas como nós, sobre quem somos. E eu acho que gera uma sensação de que eu preciso de compensar, sabe? Uhum. As expectativas negativas que tem em relação a gente, tentando ser o melhor que a gente pode em um nível absurdo. E aí acaba gerando mais frustração do que benefícios. Mas eu acho que esse passo que a gente tomou de criar um projeto realístico, alcançável e que a gente consiga estar produzindo é uma boa alternativa para lidar com esse perfeccionismo e lidar com planos que não vão para frente, né? Eu acho que a forma com que a gente está buscando levar, e também já trazendo aqui para os ouvintes, que está começando a acessar aqui, já foi impactado, jorrado na cara, assim, com um monte de reflexões existencialistas. É esse projeto que veio como uma ideia da gente de querer retornar ao mundo da podosfera, de podcasts e bate-papo. Pra gente, ele tá muito relacionado a ocupar um espaço de criação de conteúdo que a gente sente muito falta de fazer, né? Porque lá em acho que foi 2022 que a gente teve a segunda temporada do Garotrans, né? A gente teve o nosso podcast anterior a esse, que era o Garotrans, que era entre nós duas, e também da Isabel Brandão, que finalizou ali, acho que foi 2022. E, desde então, a gente tem sentido falta de fazer um conteúdo que também tivesse toda essa pegada do podcast, que fosse uma coisa que é casual, que é uma conversa, que não é uma coisa roteirizada, por mais que às vezes a gente pega ali e coloca uns tópicos, etc. Mas é uma coisa que realmente é como se você estivesse conversando com a gente. Uhum. Mas também trazer ele de uma forma que fosse sustentável. Uhum. Porque criação de conteúdo, e ainda mais quando você é pessoas como nós, que tenta ser o mais perfeccionista possível, etc. Cheia de problema na cabeça. Cheia de problema, tenta compensar as coisas com as coisas que não tem nada a ver. Aí o que a gente faz? A gente acha que a gente tem que entregar uma coisa absurda, e aí quando a gente vê outras pessoas que estão fazendo projetos que estão dando certo, a gente não vê o mesmo empenho que a gente dá num projeto que não tá dando E eu acho que isso pior é tudo mais, porque a gente percebe que não é sobre. Tipo assim, internet não é meritocracia, entendeu? Não é o seu esforço vai ser compensado, abraçado melhor pelo algoritmo. Você pode dedicar anos produzindo um mesmo vídeo com um roteiro específico, mas se você não cagar a sorte do algoritmo te abraçar, nada vai acontecer. E eu acho que a melhor forma da gente tentar vencer o algoritmo é continuar apostando, porque eventualmente alguma coisa vai, entende? Mesmo que seja assim, o mais simples possível, uma hora vai. E eu acho que essa é a maior dificuldade que eu enfrento, continuar mesmo quando a cabeça não ajuda. E é por isso que a gente tá fazendo esse podcast da seguinte maneira. Primeiro que ele é um podcast que, como vocês podem ver, é um videocast. É um podcast que você pode assistir ele no nosso canal do YouTube ou no Spotify. A gente está publicando ele em vídeo, mas você também pode escutar ele apenas como um podcast em áudio, também no Spotify. E Cup do Futuro aqui, para poder explicar isso melhor. A gente está planejando esse projeto da seguinte maneira. Estamos lançando os podcasts com episódios nesse formato que você está escutando agora, que é o formato conversa, que é o formato principal. Um bate-papo entre nós duas. Este formato, ele sairia 2 vezes por mês. Então, de 2 em 2 semanas, sai um. O dia que a gente escolheu lançar aqui de lançamento é nas terça-feiras. Tá bom? E também estamos lançando aqui no lançamento um outro tipo de episódio, que é o episódio de fofocas babacas, onde eu e a Briana a gente lê uma fofoca de alguém e a gente decide se aquela pessoa foi babaca ou não foi babaca. Esses outros tipos de episódios vão obedecer uma outra lógica. Eles vão ser lançados entre os episódios de conversas, como esse, entendeu? Então o episódio principal, 2 vezes ao mês. Os fofocas babaca sai com frequência maior. E nós vamos ser maleáveis também. A gente vai acertando as coisas com o tempo e com vocês. Voltando pra Cup lá do episódio. E é importante relembrar que se você não quiser, nossa, vou ter que esperar o mês todo pra ver todas as conversas, esse tópico tá interessante.
no Apoia você vai ver antecipadamente. Então aí, ó, mais um lembrete pra vocês. Entra lá no Apoia-se e apoia as não binárias. Porque com Sim, por vocês favor. botando pressão, ajudando a gente diretamente, tem aquele ímpeto extra, sabe? Do sentido de, pô, tem gente lá contando com a gente, tem gente acreditando nesse projeto. Então vamos, amiga, vamos gravar, vamos editar e vamos postar. Por favor, gente, o Apoia-se tá aí. Dessa vez, inclusive, a gente tá começando com o Apoia-se, porque também é aprendizados do passado. É. Porque o Garotrans é um podcast que a gente amou fazer, só que a gente tá aprendendo com o Garotrans, justamente com essas coisas também do perfeccionismo. Uma das coisas que a gente sempre falou, vamos começar com o Apoia-se. Nunca começamos com o Apoia-se. Então o Garotrans foi um projeto super nosso, Sim. de amor nosso pela criação do conteúdo. E só! Porque não E só. rendeu um real. De Só dinheiros, assim, a gastou. gente não ganhou Só nada. gastou com aquele Nada. Só negócio. gastou porque a gente Foi, pagava um monte de olha, coisa. gente, babado, viu? Foi um serviço social. Nós três se Social. reunirmos e conversar sobre todos os temas e discutir sobre o tempo. Porque eu recebi muita 70 e mensagem tantos falando. episódios, É, amiga. quase 100 episódios, né? Eu recebi muita mensagem das pessoas falando: "Ai, eu aprendi tanto com vocês. E cadê o Pix?" Entendeu? Professor também precisa de viver. Porra, ajuda nós. Então agora E a aí gente é começou esse. diferente. E além disso, aqui, no Garotrans, uma coisa que a gente fazia muito era de, tipo, toda essa coisa do perfeccionismo que a gente tinha aqui, toda uma estética super elaborada, as capas super complicadas também. A gente adicionava coisa demais. Aqui Sim. eu tenho que agradecer a Briana por causa disso, porque ela me deu um sacode em mim, porque quando eu falei da ideia do projeto, ela falou, não, vamos pegar e vamos começar. Semana que vem você tem tempo pra gravar? E a gente marcou. Essa segunda semana. A gente conversou sobre esse projeto há 2 semanas atrás. E a gente já tá colocando pra acontecer. E a gente gravou muito episódio já, gente. A gente Já. gravou episódios de fofoca suficiente pra um mês antes de gravar o primeiro episódio que a gente vai postar. Tá entendendo? É Então, isso. a gente tá. Eu acho que é essa energia que a gente tem que ter Essa no energia. podcast. Vamos produzir, vamos fazer. A Cupzinha, que é a perfeita designer, já trouxe a ideia da capa, do logo, de como vai ficar a estética. Aí é só a gente reproduzir o formato e postar. Sabe? Então, tô empolgada para esse projeto e eu espero que vocês embarquem nessa jornada com a gente, sabe? Comprem esse projeto conosco, curta, se inscreva, comente, compartilhe, porque o projeto não existe sem o apoio das pessoas que o assistem, que o consomem, porque senão as duas ficavam só no Discord o tempo todo e não compartilhava com vocês. Então é legal reforçar, sabe, que por mais que seja algo que a gente tá trazendo a nossa personalidade, nossa experiência de vida, o nosso humor que a gente tem em conversa como amigas pra vocês, mas a gente quer vocês junto com a gente nessa jornada e a gente construir essa comunidade do Mais Que Amigas, sabe? E é legal a gente trazer o ponto do que o Mais Que Amigas é porque a vida toda, né? A nossa identidade online meio que se misturou uma com a outra, né, Cup? Amiga, essa ideia do Mais Que Amigas, eu amo porque é uma ideia que estava na minha cabeça já há muito tempo. Primeiro que ele originou de um meme, né? Uma referência a um meme bem antiguinho aí, de uma fotinha de duas garotas juntas que postou, acho que no Facebook, e elas falam assim, mais que amigas, friends, né? Sim. Que eu amo, né? Que Friends é amigas. Mas, além de uma referência a esse meme, tá muito relacionado com o fato, o nosso neurônio conecta ao fato de que as pessoas sempre acreditaram que eu e a Briana não fôssemos apenas amigas, fôssemos muito mais que amigas, seja o que for. Porque, por exemplo, as pessoas falam que a gente é irmã gêmeas. As pessoas acham a gente idênticas, acham que somos gêmeas, e falam com a maior certeza do mundo que nós somos irmãs. Na época que eu fazia muita live no TikTok, amiga, o que vinha de gente me chamar de Cup. Aí olha, você tá confundindo, você tá falando com a trans errada. Não sou eu. Ai, gente, o pessoal confundia mesmo. É real. E ainda mais quando a gente você tinha os cabelos coloridos, confundia mais ainda. Agora que tô loira, tá diferente. Ela entrou na fase padrão dela, gente. Gente, minha fase clean girl. Clean girl, loira, odonto, com essa vibe assim, loirinha, com Vamos ver se as pessoas ainda vão vir. Mas sabe uma coisa que as pessoas ainda
me chamam também, ou chamam você também, que às vezes as pessoas ainda podem confundir, porque as pessoas, Traveco! às vezes as pessoas falam que a gente é a mesma pessoa, e que a Briana sou eu, só que em drag. Aí às vezes a pessoa fala assim, eu achava que a Briana era tipo a sua persona drag. Porque me vê de Primeira vez que eu barba ouço e isso! acha... Amiga, o tempo todo as pessoas chegam pra mim e perguntam, tipo assim, eu vi aquele vídeo lá seu quando você tá em drag, não sei o que lá, e é um vídeo seu. E as pessoas acham que eu tiro a barba, coloco uma lace e sou a Briana. Meu, eu acho que isso explica. Eu recebi mensagem no TikTok das pessoas assistindo e falando assim: Nossa, eu amo drag. Que você? O que eu tenho a ver com isso? Que E palhaçada é essa? agora isso também não é mais aleatório das pessoas que de alguma forma colocam na cabeça dela de que nós somos namoradas. Ai, gente, só não é porque a Cup me trocou por um alemão. É alemão, né? Alemão, sim. Alemão, entendeu? Maravilhoso. E fazer o quê? Faz parte. Não binárias sendo rejeitadas desde sempre. Tô acostumada já. Tô acostumada, Eu nem sofro encontrei o mais. meu amor, Fazer o gente. quê, né, gente? Faz parte Mas, do processo. E a gente tem que aceitar também, né? Tem que aceitar sim. um pouco. Oi, pessoal. Uma pausa rapidinha aqui no episódio, porque a gente tem que introduzir um parceiro oficial, nosso primeiro aqui do nosso podcast, que é o Sora Uh! Dermocosméticos. A gente trouxe para cá uma marca que é verificada com a ciência. E isso foi uma das coisas que chamou a nossa atenção. Quando a gente recebeu a proposta da Sora, era importante que existisse um compromisso real com informação baseada em evidências. A Capa, ela só habla a verdade, né, gente? E pra trazer uma coisa tinha que estar alinhada com os nossos valores. E o Sora Dermocosméticos traz o que é de melhor quanto fatos científicos para que você envelheça graciosamente. Porque cuidar da pele não deveria ser sobre promessas impossíveis, é sobre entender o que funciona e fazer escolhas mais conscientes ao longo do tempo. Então, não é sobre você evitar a velhice, é sobre você abraçar o passar do tempo e garantir que sua pele consiga te acompanhar em todas as suas aventuras na sua melhor forma. E assim, amiga, eu tô chegando agora nos meus 30 anos, você já tá me dando as mãos também porque chegou primeiro que eu, e a gente quer envelhecer graciosamente. Então, cuidar do nosso rosto com fatos verificados, com marcas que realmente estão seguindo e não estão acreditando em pseudociência e coisas assim, a gente sabe que é o caminho certo. Verdade, Cup. É sobre cuidar com a pele, com a ciência, inteligência, juntinhas para o seu futuro ser pleno e maravilhoso. Então a gente já te sugere que você entre em soradermo.com.br Para você conferir todo o catálogo dele, que tem alguns produtinhos, começando pouco, mas essencial para sua rotina no dia a dia. E a gente tem um código de desconto especial para quem tá ouvindo a gente, né, Cup? Exatamente, se você chegar lá e você usar o nosso código Mais Que Amigas, você consegue um desconto incrível na sua compra. 10% de desconto para você só escanear o QR Code ou entrar no site para conferir. Vai ter o link na descrição para você não perder esse efeito e garantir o seu futuro para envelhecer graciosamente. E aí, vamos voltar com o nosso papo? Bora! Mas eu quero falar também, ainda nesse tópico, vamos mudar aqui um pouquinho do tópico Tá. do podcast em si para outros planos. Porque eu tenho alguns planos assim específicos e talvez você possa querer lembrar aí de algum plano também que você teve vontade, só que nunca saiu do papel por qualquer que seja o motivo. É que, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive vontade de expandir mais a minha criação de conteúdo. E aí, para além de ser uma pessoa que fala sobre gênero, sexualidade, de forma didática, etc, 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 aquela coisa que sempre me marcou muito, por exemplo, eu sempre tive muita vontade de falar sobre realidade virtual, de falar sobre tecnologias, de ter toda uma side quest, toda uma criação de conteúdo direcionada a isso. Eu já escrevi roteiro, eu já tive ideia de estética, já tive ideia de nome, já peguei arroba, os arrobas existem aí, não tem nada lá, mas já... arroba. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, tem um remanescente dessa ideia de que nunca saiu do papel, mas que, por exemplo, na capa do meu canal, tá lá uma foto minha assim bonita, e tá uma foto minha com um
headset de realidade virtual. Porque eu tava planejando fazer essa coisa da SideQuest e nunca saiu do papel. Meu Deus, amiga, que dó! Hippie essa ideia. Mas eu acho que às vezes entra naquele ponto que a gente trouxe. Planeja demais e faz de menos. É exatamente isso. Eu planejei demais, eu tive várias ideias, eu tava super animada e não sei o que lá. Só que eu acho que porque eu esperei tanto o momento certo, porque eu escrevi demais, não sei o que lá, não sei o que lá, nunca saiu do papel. E aí a vida também vai acontecendo, né? Porque outras coisas da vida vai ocupando o nosso tempo, vai ocupando nossa cabeça, vai ocupando e etc. E acaba não saindo. É um aspecto, por exemplo, deixa eu falar só que eu falei que eu pensei no nome, que é. Assim, pode acontecer de ainda desenvolver, mas se eu desenvolver essa side quest minha, vai ser de uma forma orgânica, sem eu ficar colocando essa pressão. Não tô no plano agora, mas talvez eu traga de um elemento ou outro aqui nas minhas próprias redes sociais. Mas eu tinha a ideia, amiga, se chamaria Cupverso. Cupverso. Acho que você chegou a comentar comigo em algum momento sobre isso. É um bom nome. Sim, é um nome. Eu adorei, né? Porque ele iria focar bastante nessa coisa da realidade virtual, que é um aspecto que eu nunca comentei muito, assim, nunca encontrei abertura para comentar muito nas redes, né? Mas também iria me abrir para falar sobre jogos, sobre tecnologia e sobre tudo mais, assim. Iria ser Cupverso, né? A minha side quest. E. Esse é um exemplo de plano meu que nunca saiu do papel. Você tem alguma coisa aí que você sempre teve vontade, que às vezes você fica. A sua cabeça às vezes ainda fica voltando assim, fala, mas não Olha, foi, né? interessante essa coisa assim de minha cabeça voltando. Eu, pra ser sincera pra você, eu não tenho um projeto que minha cabeça fica voltando de tipo, se eu tivesse feito aquele projeto, se eu não tivesse largado e tal. Não, assim, de criação de conteúdo, eu acho que até que não. Eu acho que o meu Pensam, problema viu, amiga? Porque arrepender é uma coisa. é um A sentimento minha cabeça pesado, né? é um sentimento pesado, é um sentimento que eu ativamente tenho que O que lutar eu contra. tenho é, às vezes, tipo assim, uns projetos paralelos. Que eu organizo tudo, mas eu não chego a fazer. Por exemplo, duas coisas que eu posso dar exemplo. Teve uma época, gente, 6 anos atrás, que eu tinha vontade de começar a fazer camisetas tie-dye. Sabe? Aquelas camisetas, tingir Ah, camiseta diferente, roupa e tal. Tinha todo o plano, comprei todas as coisas. Gente, eu não abri as coisas e elas venceram. Nunca usei elas, nunca fiz uma camiseta. Nunca, nada. Agora, recentemente, que eu tava com muito plano, eu comprei tudo que eu quero pra poder fazer sabonete artesanal, que eu tava muito na vibe de fazer isso. Eu tenho sim. tudo aqui, amiga, mas eu ainda não fiz. Porque eu não sei te explicar exatamente. Eu acho que é algum problema espiritual. Eu não sei dizer, entendeu? Aonde eu acho que eu fico botando muita expectativa em eu mesma. Eu Uhum. crio muitas expectativas sobre os meus próprios projetos. E aí gera uma insegurança tão grande de tipo assim: se eu não fizer, não vai dar errado, mas também não Não tem vai dar chance de dar bem. errado. Entende? Eu acho que esse é uma das maiores formas de autossabotagem, assim, muito evidente que a gente tem. E, tipo, é engraçado, porque é muito na cara esse sentimento quando ele acontece, mas ainda muitas vezes demora pra gente perceber que é tipo, você quer fazer, ou às vezes você tem que fazer, mas você não faz por causa do medo de ver que vai dar errado, porque é muito mais doloroso você tentar e dar errado do que você não tentar. É o que a gente pensa, É, mas com o tempo é muito mais doloroso você nunca tentar e ficar se exato. arrependendo, é o que eu É sinto. verdade. Eu tenho que trabalhar isso, entendeu? O meu plano é sair de outubro, pelo menos, com sabonetes feitos. Entende? Pra primeira leva aí, pra eu testar, pra eu ver o que eu acho, se eu curto mesmo, se eu não curto mesmo. Se às vezes. Sabrinetes. Entendeu? Sabonetes. Vindo aí pra vocês, entendeu? Então é um projeto aí que tem a desenvolver. Mas são processos, né, que a gente tem que superar com nós Não. mesmos. E que é tão complicado a gente superar, mas que faz parte da jornada. A gente é humano, que bom que somos Mas humanos, né? Aproveitar enquanto a gente ainda pode se chamar de humano e vamos embora, não é?
É exatamente isso, amiga. Eu acho que esses exemplos que você trouxe são exemplos que se encaixam completamente no que a gente falou. Mas além de coisas que não dão certo, também tem aquelas coisas que a gente começa a fazer. Não é que elas não vão pra frente, nunca chegam a acontecer. Mas elas, tipo, não acontecem da forma que a gente quer, e aí a gente acaba desistindo, acaba adiando. Ou como você falou lá no começo também, perde o interesse. E aí, quando eu penso nisso, eu lembro de um projeto que você teve, eu aqui, expondo abrir. Não, mas é Meu porque é um Deus. projeto seu que eu gostei muito de quando você estava desenvolvendo ele e que eu também entendo os motivos pelo qual você modificou a direção, que é com o seu retorno à era gamer, né? Porque a Bri, eu aqui dando um background da Bri, porque eu tô super inserido na vida dela, Sim. né? A Bri, ela sempre foi muito gamer, né? Mas em algum momento ali, ela meio que focou bastante, bem mais nessa parte de comunicadora sobre pautas LGBTs, sendo essa pessoa maravilhosa que vocês conhecem, e os games ficaram de lado, os lives, etc. Aí, recentemente, ela tem retornado bastante essa parte dos games, só que com gameplays no canal dela e também com gameplays em inglês. Ah, é verdade! O Play Nask, né? Era Play Nask, Play né? with Bri. Play with Bri, verdade, Play with Bri. Ai, gente, essa foi uma side quest. Realmente foi uma. Total. Nossa, era uma side quest muito divertida, que eu parei porque eu precisava de ficar mendigando dinheiro no meu canal principal pra poder sobreviver, e eu não tinha mais tempo pra poder estar gravando as gameplays em inglês e ficar editando os vídeos em inglês e tal. Mas é um canal que chegou a 120 inscritos em inglês, sabe? Porque eu nunca divulguei o canal assim nas minhas redes sociais nem nada. Até alguns inscritos meus apareceram, porque o algoritmo leva para as pessoas querendo ou não. Mas E às vezes as pessoas stalkeiam mesmo, às né? vezes Ela dá é uma bonita. stalkadinha, alguma coisa assim. Stalker. Mas a maioria era, tipo, tudo gringo. E é um Sim, projeto que fora. eu acho. E isso é verdade, eu não tinha lembrado, nem lembrava disso, minha cabeça apagou isso. É um projeto que eu, sem dúvida alguma, quando eu tiver um pouquinho mais de disposição. E tempo para poder estar me dedicando para produzir, eu quero estar produzindo porque era muito divertido para treinar a língua, para estar conversando em inglês, estar me comunicando em inglês, porque essa é uma dificuldade Sim. que eu sinto de não ter espaço com frequência para poder praticar o inglês. E às vezes eu me sinto meio parando, sabe? Gaguejando na hora de estar conversando em inglês, tendo essa insegurança, sabe? Então é algo que eu adoraria estar praticando de novo e voltando com esse projeto bem, bem lembrado, amiga. O Play with Bri era um projeto muito divertido. Foi super E divertido. o jogo que mais trouxe relevância pro canal, trazendo por aqui, foi Life is Strange, que é um dos meus jogos favoritos, inclusive. Então foi bem divertido a experiência do Play with Bri. E é algo que talvez, quem sabe, aí no futuro, volte novamente, por que não? É um projeto que eu achei muito gostoso. Gameplay, para quem gosta de assistir gameplay, que não é para todo mundo, mas para Sim. quem gosta, é uma coisa super legal, assim, né? De assistir uma pessoa experienciando um jogo que ou você já experienciou, ou você nunca experienciou e você experiencia com uma pessoa, é super legal. Vocês conseguem ver também no próprio canal da Bri, hoje, né? Que tem vários gameplays, vários jogos que ela já fez os games inteiros, assim. E eu amo. Eu amo todo esse contexto do gameplay, mas, infelizmente, não é uma coisa que dá super certo sempre. Exige um trabalho, exige um negócio, às vezes a gente tem que pensar num plano B, né? Estamos tentando aí, amiga. O problema é esse, entendeu? Estamos tentando. A vida de não ter, assim, herdado bilhões, né? A gente vai continuar tentando sobreviver até enquanto der. E quando não der mais, aí é problema de quem ficar e ter luto, porque eu vou estar morta e eu não vou me preocupar mais. Então, assim, é sobre isso, sabe? Continuar caminhando da forma que dá, para onde a gente acha que é o mais certo, levando os nossos morais como guia, porque às vezes, quando eu converso com algumas pessoas, eles falam: ai, mas você tem que criar um personagem. Ah, porque você tem que fazer dublagem. Ah, porque você tem que fazer humor, porque é isso que funciona. Meu amor, a gente pode fazer um monte de coisa. Eu poderia me tornar traficante, eu poderia começar a fazer cam privê, compartilhar meu corpo para ganhar dinheiro, abrir um OnlyFans, abrir um privacy, abrir um monte de coisa.
possibilidade não falta. O problema é, o que é o caminho que eu quero estar trilhando? Essa atividade tem a ver com o caminho que eu quero estar trilhando, sim ou não? Pode ser que eu esteja besta. E eu penso muito sobre isso, sabe? Talvez eu seja realmente besta. Talvez eu esteja pensando demais na opinião dos outros. Eu devia estar abrindo meu cuzão na internet mesmo pra ganhar dinheiro. E eu teria uma vida bem melhor, com muito mais dinheiro na minha vida. Porque todos os homens que me seguem, que são os travequeiros safados, todos eles ficam me buscando pelo meu corpo. Então, às vezes eu deveria vender meu corpo mesmo. Mas, no momento, não é o que eu queria estar fazendo, sabe? Então, eu vou continuar seguindo o meu caminho. E até o momento que eu surte aí, vamos ver o que vai dar. Amiga, eu acho que é bom. Uma coisa que eu admiro na gente, em nós duas, que toda nessa jornada nossa na criação de conteúdo, pro bem ou pro mal, a gente sempre foi genuína com nós mesmas. Sabe? Sim, concordo. Porque às vezes a gente entra nessa conversa também, assim, que às vezes que se a gente talvez cedesse a pautar temas ou criar conteúdo de uma forma que talvez fosse mais fácil de viralizar, mas que não fosse genuína da nossa pessoa, talvez a gente de fato teria mais seguidores, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. Mas a gente nunca cedeu a isso. Eu sinto, um orgulho nosso que, apesar da gente estar flopadas. Vamos ser sinceras também, né? Vamos ser sinceras. É a realidade. A gente sempre foi muito genuína, né? Então eu não tenho nada assim na minha jornada que o bolso vazio e o coração cheio de genuinidade. E vamos embora. Mas o bolso não vai estar mais vazio, porque as pessoas vão apoiar a gente no Apoia-se. Inclusive, gente, sobre o Apoia-se. A gente falou um pouquinho, mas tem uma coisa que talvez vocês gostem bastante do Apoia-se, e eu quero o envolvimento de vocês também. Foto da Bri de calcinha. O OnlyFans começa lá. Vai começar lá. Na descrição tem um e-mail, que este e-mail é um e-mail para o qual você pode estar mandando algumas histórias que eu vou explicar para vocês, mas porque a gente quer ter uma espécie de podcast exclusivo só para os apoiadores. A gente ainda vai estar pensando aqui na frequência e tudo mais, mas aqui esses podcasts eles dependem completamente de vocês, porque ele vai ser o seguinte, 2 versões, de histórias chocantes, em que vocês mandam histórias chocantes pra gente. Uma vez que eu fui num show e não sei, quem me mamou de não sei, alguma coisa chocante, ou também os pedidos de conselhos, a gente vai encarnar as conselheiras, vocês podem mandar pra gente pedidos de conselhos amorosos, pedidos de conselhos entre amizades, das mais diversas coisas. Só não enche a nossa caixa de mensagem com conselhos de gênero. A gente pode falar sobre, mas eu falo isso porque é tudo que as pessoas já mandam pra gente assim na nossa história inteira. Mas manda. Porque aí a gente vai ter esses episódios exclusivos para apoiadores lá. E uma coisa legal de lá é que a gente pode ser um pouquinho menos family friendly lá também. Então, assim, a gente pode conversar sobre uns causos um pouquinho mais cabeludos lá do que a gente pode aqui, entendeu? Abre o coração, gente. Habla mesmo, usa esse espaço, pode mandar mensagem pra gente se tiverem dúvidas sobre alguma coisa. Nossas redes sociais, fala pra eles, Cup. Nossas redes sociais aqui do podcast é @maisqueamigascast, tá? No Instagram e também no TikTok e no YouTube. É o mesmo em todo lugar. Individualmente a gente é @BrianaNask e @ApenasCup em todas as redes sociais. Entre em contato com a gente ali, segue a gente, não tem erro. Não tem erro, e lá você consegue ter esse contato mais próximo de nós, ter dúvidas se você tiver sobre o Apoia-se ou sobre o podcast. Sugestões também podem mandar mensagem pra gente. A gente tá desenvolvendo isso com vocês. Tudo aqui tá passível de mudança. Então a gente vai construindo juntas. Perfeito. Vamos se despedir então dessas bonecas, Cup? Um beijo, meus amores. Até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchim, Amo!